né? A tua palavra. Abençoa teus filhos, tua filha, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, hoje é o capítulo 2, não é isso? A minha memória está tão... que hoje eu fiquei pensando, hoje é o 2 ou Você o está Aí eu vendo fui mais ler, oculto aí debaixo sabe da que eu árvore? fui o primeiro problema. Eu digo, Jesus, quando eu O terminei vídeo de aqui ler, você vai ver cadê o esse Pix. capítulo? Quando eu olho 1 Ajuda Coríntios, essa eu digo, obra para que a Jesus, gente é o possa segundo avançar dia. com mais força no sertão. Vamos, Aqui é capítulo 1, né? Capítulo 1, qual o tema principal do capítulo 1? Irmãos, vocês lembram? Irmão Adão. Segundo Coríntios, capítulo 1. Aqui é Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, eu escrevo junto com o irmão. É a carta que ele escreveu aqui. Não, mas qual o capítulo principal? Qual o capítulo central dessa carta? De que é que... o tema central. O tema central. Do que é que A ele ajuda mais... de Deus no sofrimento. Exatamente. Ele fala do sofrimento e a ajuda que Deus nos dá, né? Então, assim, o tema principal desse capítulo foi justamente Paulo frisando que o cristão também sofre, mas que em meio ao sofrimento nós temos a ajuda do Senhor, não é isso? Então, o sofrimento faz parte da vida cristã, mas com Deus no controle, nós sabemos que a vitória é certa, né? Que Deus é aquele que nos consola em todas as situações que estamos passando. Irmãos, eu já vi muita gente, eu já vi algumas pessoas desesperadas por alguns problemas. E pessoas até que diz que não acreditam em Deus, eu já vi em momentos de sofrimento, a primeira coisa que chama é o quê? Deus. Olha a hora, Não, olha a temperatura. pode ser Aqui no que eu sertão. não sei quem for não, porque é o que A sensação, primeiro quando o cara está perreado mesmo, não tem acima outra dos coisa chamando, Deus, 43, Jesus Cristo, me ajude, tá marcando 39. me livre dessa dor. É isso? Isso vai fazer algo no Ainda bem que chama por ele, né? Oh, meu Deus. Tem gente que diz que Deus não existe, mas quando está no momento Isso, só chama por ele. difícil, de Como é que aflição, não de existe? dor, a primeira coisa que diz, ai meu Deus, Como é que não existe? né? Então assim, Deus, o sofrimento vai existir para os que são crentes e os que não são crentes. A diferença é que aqueles que creem em Deus têm o consolo, têm o conforto. Mesmo em meio à tempestade, nós temos a paz. Podemos até chorar de tristeza, mas nós sabemos que aquela tristeza é momentânea e que nós vamos ser consolados. Então, Paulo frisa bastante os sofrimentos, mas ele frisa principalmente o consolo que Deus nos traz, né? Deus usa muitas vezes o sofrimento para nos ensinar, não é isso? Quantas vezes a gente já teve que passar por um sofrimento para poder aprender? E quantas vezes pessoas continuam sofrendo e não aprendem, né? Mas o sofrimento faz parte assim, Deus aproveita aquela situação para trazer aquela pessoa para perto de si, ou seja, para perto dele, né? Então, quando a gente passa por um sofrimento, é para a gente aprender com o sofrimento e também para a gente confortar, consolar outros que estiverem passando por aquilo que nós já passamos, né? Então, assim, quando o sofrimento vem, tem uma palavra na Bíblia que diz que nós devemos ser gratos a Deus agradecer por tudo, né? Então, assim, em todas as situações nós devemos agradecer a Deus. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que você não entenda o porquê você está passando por aquele momento, mas nunca esqueça, a palavra de Deus diz que tudo é para o nosso, coopera para o nosso bem. E Deus sabe o que está acontecendo. Exatamente. Né? E também aprendemos que a oração pode muito, não é isso? A oração, ela pode muito em seus efeitos, né? Tem um poder real e contribui com o livramento. Então, Deus nos dá livramentos através da oração, né? Quantas vezes a gente sabe de pessoas, e pessoas mesmo que já testemunharam, que foram livres da morte ou de alguma coisa, porque alguém estava orando por ela. Né? Como a irmã Maria mesmo falou, que o neto dela teve um livramento, porque ela ora por ele. Né? E quantas mães não já teve o livramento, a salvação dos seus filhos por causa das suas orações? Né? E quantos filhos não já foram salvos porque os pais estavam orando?
eu conheço a história de um... Isso quem contou foi um pastor. Um pastor que... Aliás, foi o primeiro pastor que eu tive. Ele disse que o pai, todos os dias, orava. E naquela época, antigamente, a gente tinha... As pessoas tinham orgulho de ter um calo no joelho. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Né? Que a gente, quando ia orar na igreja, se tivesse com uma saia comprida, levantava a saia para colocar o joelho no chão. Como eu passei alguns anos congregando na Assembleia, o meu joelho, como eu queria imitar as irmãzinhas que é a chamada do corte, então o meu joelho era horrível. Depois foi que eu olhei assim e disse, Jesus, o Senhor não quer isso não. Eu comecei a botar a sandália. Mas aquele senhor, todas as noites, antes dele ir dormir, ele dobrava o joelho na beira da cama e orava. E o lugar onde ele orava estava lá. Porque tudo que é aquele cimento grosso, ou eu não lembro se era barro, eu sei que ficou as duas barroquinhas do joelho dele. Ficou as duas barroquinhas do joelho dele. E todos os filhos dele se converteram, menos um. Um ainda não tinha se convertido, que era o pior. E esse filho, e o velho morreu. E no dia em que esse filho foi vestir o velho, o pai, foi vestir o pai. Quando ele foi vestir o pai, aí que olhou o joelho, aí ele lembrou que quando ele vivia em casa, que ele passava, a porta estava entreaberta e ele via o pai de joelho no chão, orando pelos filhos. E naquele dia ele se converteu. Ou seja, Deus cumpriu a promessa na vida daquele pai, mesmo depois dele morto. A oração do Senhor, daquele Senhor. Deus cumpriu. Então assim, nunca devemos perder a esperança. Devemos perseverar. Saber esperar, né? Perseverar. Né? Então assim, eu não sei se o irmão Adão lembra, mas George Miller, ele teve mais de 5.000, meu Deus, parece que 5.000 orações respondidas. E teve uma oração que ele fazia 50 anos que ele orava. Que era pelo amigo dele, por um dos amigos dele. Fazia 50 anos que ele orava. E esse amigo ainda não tinha se convertido. Ele orava por dois amigos que ele tinha, que eram dois amigos assim, amigo mesmo, né? Um se converteu e o outro fazia 50 anos que ele orava. E ainda não tinha se convertido. E ele continuava orando. Então assim, o que é que nós temos que entender? Que o Senhor, Ele opera através das orações. Então devemos perseverar, né? Todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Ou seja, tudo que Deus prometeu, Deus irá cumprir. Se a gente continuar firme na presença do Senhor. Através de Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Então todas as promessas que Deus fez a seu Filho, nós vamos herdar. Nós teremos elas cumpridas em Cristo. E hoje nós vamos... É interessante que essa carta é a segunda carta que o apóstolo escreveu, mas na realidade os especialistas, os estudiosos falam que não é a segunda. Essa segunda é a terceira. Então, entre aquela que a gente terminou de estudar e essa, teve outra carta que Paulo escreveu. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 2, que diz assim: portanto, vocês viram que ele terminou um assunto, mas não terminou. Terminou o capítulo passado, mas ainda continuou o assunto, né? Que ele diz assim: portanto, para não entristecê-los, ele diz assim, né? Que ele queria ir visitar os irmãos. Mas, portanto, para não entristecê-los de novo, ou seja, se ele não queria entristecê-los de novo, era porque eles já tinham sido entristecidos, não é isso? Então ele diz: portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir vê-los, não ir ver vocês. Pois, se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Né? Aí é onde
os estudiosos falam que entre a carta que nós acabamos de estudar e essa, que Paulo tinha planejado ir visitá-los, lembra que ele planejou ir visitá-los e tudo, na outra carta a gente lê isso, aquela visita foi feita. Só que, entre aquela carta e essa daqui, teve outra que Paulo escreveu que não foi encontrada. Outra carta. Alguns estudiosos falam, né? Que justamente ele tinha planejado, ele foi lá, visitou eles, mas houve alguma contenda lá, alguém fez alguma confusão que entristeceu a igreja e entristeceu Paulo. Então assim, Paulo, ele dizia que não ia ver eles para que ele não causasse mais tristeza. Ou seja, ele dizia, não, a gente vai deixar a poeira baixar, vamos deixar a poeira baixar para depois eu ir. Então, ele resolve não ir visitá-los. Foi por isso que escrevi aquela carta, olha onde ele diz. Ou seja, em vez de ir, ele escreveu, porque provavelmente alguém o confrontou publicamente, o que gerou grande tristeza e tensão na comunidade, tanto na igreja como em Paulo. E ele escreve uma carta que a gente não tem ela. Ele diz aqui, foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Aí ele diz o motivo pelo qual não queria ir, né? Ele reconhece que seu relacionamento com a igreja é mútuo, ou seja, que as pessoas que deveriam alegrar ele poderiam entristecer, deveriam entristecer. Ele não queria, né? O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas pessoas que deveriam me alegrar. Então ele dá aqui a razão dele não ir. Em vez de ter ido, ele escreveu uma carta, que essa carta não foi encontrada. Quando há tristeza e divisão, todos sofrem. Em vez de uma visita tensa, ele preferiu escrever, mesmo com muita aflição. Então, ele mesmo com muita aflição, com muita tristeza, ele prefere escrever do que ir visitar. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, e derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. Ou seja, ele fez uma visita, houve algum problema lá, alguém levantou alguma discórdia entre Paulo e a igreja, e o negócio ficou tão feio que Paulo preferiu escrever uma carta do que ir novamente visitá-los. Mas só que ele amava tão profundamente aquela igreja que ele escreveu ele chorando de tristeza, porque o que ele queria mesmo era estar com eles. Mas por causa desse problema, ele não vai, ele prefere escrever. Aí nós vamos ver, né? Isso nos ensina que o confronto, em confrontar alguém, não é porque nós não amamos quando nós confrontamos alguém. Confrontar é chamar a atenção daquela pessoa que está no erro ou andando no caminho errado para o conserto. Isso é confrontar. Então, quando a gente ama, a gente confronta, a gente diz, fulano, você está errado. Abra os olhos, não continue fazendo isso. Agora, quando a gente não ama, a gente não está nem aí. Deixa para lá. Deixa aquele traste se virar para lá. Então, só que Paulo amava profundamente a igreja de Corinto. Por quê? Porque ele implantou, foi ele que fundou essa igreja, ele passou muito tempo nessa cidade ensinando essas irmãs. Então, o vínculo deles, de Paulo com a igreja, da igreja com Paulo, era muito profundo. Olha que quando a igreja tem alguma dúvida sobre algum assunto, para quem aqui escreve? Para Paulo. Para quem é que ela procura saber? Paulo. Para quem é que eles buscam informação? Paulo, que foi o pastor que fundou aquela igreja. Então, assim, não é fácil a gente chamar para o conserto alguém que está errado, mas é necessário. Se eu chamo é porque eu amo. Né? Se eu quero corrigir aquela pessoa, se eu quero que aquela pessoa, né? A gente mesmo aquela pessoa não entendendo, mesmo ela a princípio ficando com raiva, né? Porque quando a gente é confrontado, geralmente a gente fica, né, chateado, com raiva. Mas quando há um amor verdadeiro entre duas pessoas, entre um amigo, entre um irmão, que há uma amizade,
a gente fica com raiva, mas depois a gente entende que aquela pessoa estava falando aquilo para o nosso bem, não é isso? Então assim, eu tenho uma amiga que eu conheci ela quando eu fui congregar na Assembleia. Então faz muitos anos. Eu fui congregar na Assembleia em 99. Então faz um bocado de anos, né, que a gente... E a gente nunca foi de aquela amizade de estar uma na casa da outra. A gente morava perto. Mas a gente nunca foi de estar uma. Era difícil a gente ir uma na casa da outra. Mas a gente sempre foi aquela amizade que permanece até hoje. Então até hoje é a única amiga que eu tenho assim. Não, essa aí é pra... Então assim, já tentaram botar uma contra a outra na época. Me botar eu contra ela, ela contra mim, mas não conseguiu, que a gente viu que a outra pessoa estava fazendo, planejando. Então já houve um momento da gente brigar, da gente arengar, da gente dizer coisas que depois a gente pedir perdão uma à outra, de a gente chamar a atenção uma da outra. Eu já cheguei uma vez na casa dela, eu digo, tome vergonha, mulher. Se você não quer se separar de vez, então tome vergonha, e quando você arengar com o seu marido, fique dentro de casa, porque brigar com o marido, pegar rastou, cheia pra casa da mãe. Aí quando passava 2, 3 dias, voltava pra casa. Eu digo, que coisa mais feia isso. Era o bate-volta. Tome vergonha. Então assim, então depois desse dia que eu disse isso pra ela, ela nunca mais se separou. Só tava fazendo isso. Foi, quando se separou de vez. Teve outra vez que essa amiga começou a se engraçar pro lado do meu irmão. E eu sei que meu irmão não era boa peça. Entendeu? Ele não era boa peça. E eu cheguei e disse pra ela, eu digo, olha, você não se envolva porque você vai se arrepender, tu vai sofrer. E eu falei pra ela como ele era. E ela não deu ouvido e quebrou a cara. Pelo contrário, ela foi dizer pra ele, olha só, que quando ela estava envolvida com ele, foi dizer pra ele que... Você disse que não era boa. Foi. Assim, ela não disse com todas as palavras que tinha sido eu, entendeu? Mas pelo que ela disse, ele deduziu que fui eu que contei. Entendeu que foi a senhora. Entendeu? Então ela não disse assim, olha, tua irmã me contou isso de tu. Mas pelo que ela disse pra ele, conversou com ele, ele entendeu que... Aí depois aconteceu com ela exatamente aquilo que eu disse que ia acontecer. Aí ela veio chorando, né? Eu digo, tome, vem pegar. Eu não falei pra você, eu não avisei. Quer dizer, dei uns puxões de orelha, né? Dei umas marteladas e depois fui acalentar. Mas assim, quando a gente ama uma pessoa, a gente às vezes até exagera na dose, né? Por querer o bem daquela pessoa. Por querer que aquela pessoa se afaste daquilo que ela vai fazer de ruim. Então, às vezes a gente até exagera na dose, mas por amor. Então, Paulo aqui, ele escreveu essa carta chorando. Aí nós vamos para o versículo 5. Escreva aí, leia aí, irmão Adão. Versículo 5. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, Isso. não fez isso a mim, mas assim a vocês. Mas sim, a vocês, né? Ou pelo menos alguns de vocês. Escreva assim, para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Ou seja, aquela pessoa que causou essa confusão toda Era um homem, né? era um homem e já teve o castigo, a igreja já tinha o repreendido. E Paulo aqui, ele vem para quê? Para restaurar, ou seja, restaurar aquela pessoa, a igreja. Então ele diz assim, escreva assim para não ser muito duro com esse homem, basta o castigo que a maioria já deu a ele. Ou seja, ele já tinha sofrido as consequências do que ele já tinha feito. E Paulo não queria mais corrigir, mas dar um castigo por cima daquele castigo. Ele já manda, agora vocês devem perdoá-lo. E continue. E animá-lo para que ele não fique tão triste e acabe caindo no desespero. Ou seja, Paulo diz o quê? Vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não caia no desespero. Por quê, irmãos? Quando a gente verdadeiramente é convertido e a gente cai em pecado e a gente é corrigido, a gente já foi corrigido, já reconheceu o erro, né? Eu caí em pecado, fui corrigido pelos irmãos, pela igreja, reconheci o erro. Então, se eu reconheci o erro e
aceitei a correção dos irmãos, o que é que a igreja deve fazer? Deve acolher aquele irmão de volta no seu convívio. Por quê? Porque se a igreja corrige, eu me arrependo, Deus me perdoou, mas a igreja não quer que aquele irmão volte ao convívio, ela vai fazer o quê? Vai lançar aquele irmão fora. Então assim, jamais uma igreja, Paulo está dizendo assim, não façam isso com esse irmão, porque ele vai ficar desesperado demais e ele pode morrer, acabar morrendo. Porque a igreja, exatamente. Porque antigamente, a igreja, tem muitos pastores do passado, que por excesso e por má interpretação da palavra de Deus, eles eram muito rigorosos com o irmão. Então, se o irmão fosse visto, por exemplo, se o irmão deixasse a barba crescer, aquilo já era motivo de disciplina, de afastar ele da igreja. Então, era essas coisas. Se o irmão fosse pego de camisa de manga curta, já era um motivo de... E as irmãs nem se fala, né? Que as irmãs eram muito... Antigamente, logo assim na Assembleia, mesmo usava paletó, usava uma camiseta assim, Camiseta uma por regatinha dentro, era. Ainda tinha outra camisa, a outra camisa de manga comprida e o paletó. Para chocar durinho que eu só peixe nessa. Pois é, irmão Zé Luiz. E se não fosse assim, se um irmão deixasse a barba crescer ou tirasse o bigode, era motivo de disciplina. Então assim, por vários excessos, teve pessoas que se afastaram de Deus. Por quê? Porque a igreja expulsou aquela pessoa do convívio. E Paulo aqui tem esse cuidado, né? Irmãos, cuidado, para não desanimar, não desesperar. Não entristecer a tal ponto que esse irmão fique desesperado, acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. Então Paulo está dizendo assim, olha, não façam isso, não se afaste do irmão. Deixe o irmão ter a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria por vocês a prova e saber se estão sempre prontos a obedecer os meus ensinos. Ou seja, Paulo aconselha, né, esses irmãos, a igreja perdoa esse irmão. E ele diz assim, olha, eu escrevi aquela carta para ver se vocês realmente me obedeciam nessa questão. Nesse contexto, o perdão não é apenas formal, mas prático, visível. Por quê? Incluindo aquela pessoa de volta na igreja e não afastando, né? E incluindo aquela pessoa na comunhão. Ou seja, vamos dizer que certas pessoas aqui aceitem Jesus novamente. Voltem para Jesus. Isso não quer dizer que nós vamos ter uma amizade com aquela pessoa, mas nós vamos tratar ela como nosso irmão em Cristo. Isso quer dizer... Aí eu sou meio doido quando ela aceitou, eu digo, infeliz. De novo? Outra vez? Então, quando aquela pessoa for chegar na igreja, né, que eu sei que aqui existe isso... Não vai acontecer. Eu sei quem é. Vai acontecer, porque toda vez que chega um pastor de fora... Não, mas não estou falando só dessa pessoa, não. Eu não estou falando só dessa pessoa, não. Eu estou falando de todos. De todos aqui. Mas os dias, José, bom, é a minha garrafinha de cerveja. Pronto. Que igreja? Ô, irmã Maria, mas quando essa pessoa aceitar Jesus, se arrepender e aceitar Jesus, essa que a senhora está falando ou qualquer outra, desse lugar aqui, quando ela chegar na igreja, que der a paz do Senhor, nós devemos o quê? E não virar a cara. Isso não quer dizer que você vai ter uma amizade com aquela pessoa, não. Isso quer dizer que você ama aquela pessoa em Cristo. E quer o bem dela. O bem dela é o quê? Quer que ela viva uma vida na santidade que Deus quer. E não na perdição do mundo, né? Então assim, nós devemos amar a todos e devemos orar por todos, para que todos sejam salvos. Claro que nós sabemos que nem todos vão ser salvos. Claro que nós sabemos disso, porque Jesus mesmo disse, né? Mas ele deu a vida por todos, mas por todos aqueles que creem, que aceitarem, que confessarem, que continuarem. Mas nós sabemos que nem todos vão aceitar, né? Infelizmente, a maioria vão para o inferno, vão escolher ir para o inferno. E, irmão, sinceramente tem gente... E sinceramente tem gente que a gente deseja que eles vá mesmo, né? Ô, bom, a minha amiga chegou lá, tá 10 quanto para saber.
Mas você na verdade que tinha pedido você pra comprar sabão, né? Não. Pediu pra cachaça mesmo. Ela pediu pra ele disse que Aí, era pra comprar sabão. não, Eu até pedi ele amanhã. Não quer não passar pra mal. ninguém beber, não. Eu sabia É pecado. Foi. Quem foi? Ah, não isso, cara. Meu Deus. Aí vocês foram dormindo. Quem? Não. Nunca chegou com o invito lá. Não, mas não foi eu, não. Então foi o menino. Ela disse, pegou com vocês, hein? Ela disse a mim lá. Ela pediu 10 contos, eu ia dar 20. Eu disse que não tinha dinheiro para. Aí eu pedi pra cachaça mesmo. Não tem dinheiro pra Ela disse cachaça. assim, não é pra cachaça não, é pra comprar sabão. Aí Ela passou da casa, não é pra Aí onde. ela disse, essa é aqui, gente. Eu queria pedir 10 anos de tempo. Agora que ele pegou de mim foi verdura. Eu falei que eu queria muito água, né? Mas na certa, quando saiu daqui passando a casa, não levava nada, não Agora levava. falou que entrar na força. Não, rapaz, eu tô rindo porque ela pagou lá, eu tenho que pegar com você. Tô dizendo. Eu disse até Maria. Foi ontem hoje? Foi ontem. Eu tava. Mas ela pediu diretamente pra cachaça. Ela quando foi daqui pra lá pediu a mim. Eu disse, não, acho que você não arrumou com o velho. E o Naldo, eu quero saber se ele. Deixa eu lá na casa Eu disse que não dava mais dinheiro. Aí eu disse, não dou mais dinheiro assim não, eu não vou estar sustentando um visto de ninguém não. Você paga certinho, mas aí ele teve tanta raiva dele que me dizia 50 conto nas chácaras que eu comprei a ele, tava com bem um ano, aí foi e mandou o dinheiro pelo Pix, 50 conto. Pega aí, dinheiro. E agora, velho, Aí foi lá em casa e disse, não. Então assim, Tá aqui no suadão, disse que tá aqui no suadão. foi. Dá dinheiro pra tomar cachaça, não é errado? Vou pegar essa com maconha. É claro que ele quer. exatamente. Então, nós devemos acolher essa pessoa, não é isso? Amar essa pessoa em Cristo. Mas devemos dizer quando ela está no caminho errado. E foi por isso também, eu sou Jalene, foi? Falta 10. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que aquela igreja, quando ela perdoa aquele irmão que o ofendeu, ele também já perdoou, né? Então eles estão em comunhão, em concordância, a fim de que, olha só o que o perdão faz. Leia aí o 11, irmão Adão, para ver o que é que o perdão faz. Assim, e que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Então isso significa que quando nós não perdoamos, Satanás tem a oportunidade de colocar os planos dele em ação. Olha o que ele está dizendo. Então, olha o quanto o perdão é essencial. Irmãos, só existe duas maneiras da gente ir para o inferno. É se a gente blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, atribuir aquilo que não foi o Espírito Santo ao Espírito Santo, atribuir coisas malignas ao Espírito Santo, ou se a gente não perdoar. E quantos irmãos existem dentro da igreja fazendo a obra do Senhor, irmãos que são boas pessoas e que vai para o inferno porque não perdoa. Se ele se arrepender, ele vai para o céu. O cara fez agora? E agora não, para piar aqui? Aí no capim? Mas da doutora, Não, doutora é outro. Ah, É o que eu tá no celular. não, eu não fiquei sabendo não. Então assim, irmão Zé Luiz, qualquer pecado, seja ele mais terrível que for, o Senhor perdoa se houver verdadeiro arrependimento. Não, isso aí tá certo. Entendeu? Eu já pedi. Se houver verdadeiro arrependimento. Se arrepender de coração. Porque Deus não está interessado no que eu falo só. Ele está interessado se o que eu falo condiz com a intenção do meu coração e com aquilo que eu pratico. Se ele olha para o meu coração e vê um coração arrependido, claro que ele perdoa. Não importa, até o demônio daquele Hitler, ele perdoa. Se ele se arrependeu de verdade, ele perdoa. Agora, assim, que a falta de perdão dá uma brecha, e não é uma brechinha não, viu gente? É uma brecha grande para que o muita inimigo... gente. Você perdoa. Ah, quem perdoa é Deus, né? Quem perdoa? Não, senhor. Quem perdoa é Deus. O que é Quem que quer perdoar para Deus aceitar. O que é quem perdoa o meu pecado é Deus. É Deus. Agora eu tenho que pedir perdão à pessoa que eu ofendi. E eu também tenho que perdoar. Porque vocês lembram como é o Pai Nosso? A oração que Jesus ensinou? Pai Nosso que estás no
santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, Vontade. aqui na terra como é no, o pão nosso de cada dia nos dá. Por que será que Jesus, ele não disse assim, o pão nosso de cada dia nos dá o mês todo? É hoje. O dia de Jesus é hoje. Então nós temos que nos preocupar com, porque se ele desse para o ano inteiro, a gente não ia pedir. Pedir, A gente não ia mais, com certeza. entendeu? Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai os nossos, Pecado. assim como, Nós fazemos nosso dever. e se a gente não perdoar? Não tem como ser perdoado. Entendeu? Então assim, se eu não perdoo, Vai perdoar. não sou perdoada por Deus. Vocês lembram, eu já contei para as crianças essa história, mas a história daquele servo que foi perdoado e não perdoou, já leu, irmão Adão? É o servo ou o cara que diz dinheiro, né? O servo que devia dinheiro É. para o seu patrão, o patrão cobrou e ele não tinha condição de pagar. Ele tinha R$1 milhão. O cara encontrou Ele ia vender a família, né? O patrão ia vender, ele ia ser um prisioneiro do patrão, um escravo, e a família ia pertencer ao patrão. O patrão ia vender para ter o seu dinheiro. Mas ele se ajoelhou diante do patrão e disse, tenha misericórdia de mim. E ele fez o quê? Perdoou. Só que quando ele saiu dali, encontrou alguém que devia uma micharia R$100 para ele. E ele disse assim, pague o meu... Aí ele disse assim, me perdoa, tenha paciência que eu pago tudo. Ele disse, não. Jogou ele na prisão, você só sai daí enquanto você não pagar. Você faz. Os colegas daquele homem, quando viram isso, ficaram indignados. Sério, patrão dele. Foram e disseram ao patrão. O patrão disse, mas o quê? Eu não te perdoei. E por que tu não fizesse isso com o teu... É. Aí o que foi que ele fez? Ele retirou o perdão que ele tinha dado e lançou ele na prisão. Ou seja, que diz até assim, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, a gente não pode deixar de maneira nenhuma mágoa no nosso coração. Você pode ter... Você pode ter raiva, você pode até ficar com vontade de matar aquela pessoa. Experiência mas- própria. Experiência própria, pastor. Eu já tive raiva de querer matar aquela pessoa. Mas o que a gente faz? A gente respira. A gente fica bufando. Aí a gente chora de raiva, porque a gente não pode matar. Eita, vai. Aí a gente- Minha esposa não vai fazer isso, sabe por quê? Eu denuncio ela a polícia por agressão deficiente, indefesa. Então valeu a pena, né? É melhor não fazer não, irmão. Deixa quieto. Então, assim, e a gente fica o quê? Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a perdoar. Porque tem vezes que a gente tem que pedir socorro a Deus para nos ajudar a tirar aquela mágoa do nosso coração. Se o irmão Zé Luiz tivesse continuado com aquela mágoa, Ih, já tem a viajado. vida já estava viúva. Aí eu disse, olha, tu falava tanto, fosse primeiro do que eu. Então assim, para você ter uma ideia, o quanto a falta de perdão nos faz mal, que nos faz mal, visitei a cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo e que o Senhor me havia aberto um caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos de ali e fui para a província da Macedônia. Ou seja, ele estava preocupado, você veja que apesar de Deus ter aberto uma porta para ele pregar ali, naquela cidade de Troade, ele estava preocupado porque sem saber o que tinha acontecido com o seu irmão, amigo, né, que é Tito. Aí ele disse, não, eu vou voltar para ver o que foi que aconteceu. Que era para a gente ter se encontrado e ele não veio, ele não apareceu. Então ele volta para se encontrar. Mas dou graças a Deus porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Aqui ele estava usando a simbologia da tradição greco-romana, que quando eles venciam uma batalha, eles saíam desfilando com os prisioneiros. Eles saíam desfilando com os prisioneiros.
essa imagem de cortejo, de um... Foi ele que acendeu. Tu ligasse por quê, amor? Manda aqui no negócio. Foi essa imagem de um cortejo triunfal. Olha, Era mulher. justamente o que os romanos faziam quando eles venciam. Quando eles iam para uma Faltam 4 batalha, que minutos, olha a venciam uma temperatura. guerra, aí eles traziam 39 prisioneiro, graus. todo o povo daquela cidade. Isso é Aquele certo. povo saía com as mãos 5 horas amarradas, da tarde, andando em cortejo 40 por aquela graus praticamente, cidade. temperatura. E, A além sensação disso, aqui daquele cortejo tá dos triunfal, 43, que era o por aí. cortejo de vitória, em Vai que pra o tu? general vitorioso 90. desfilava pelas ruas com seus cativos e com um Temperatura aroma é de essa. incenso preenchendo o ar. Imagine, o general ia na frente com os seus cativos e ia um cortejo incensando, ou seja, perfumando toda a cidade por onde ele passava. Então Paulo usa essa simbologia para dizer que nós somos o quê? Prisioneiros de Cristo, né? Somos prisioneiros, desfile de vitória de Cristo, como um perfume, ou seja, nós devemos exalar o perfume de Cristo por onde nós passamos. Somos seus prisioneiros e onde nós passamos devemos exalar o perfume de Cristo. Irmãos, é tão sério isso que o Espírito Santo fala através de Paulo, ele usando a simbologia romana, greco-romana, que nós temos que exalar o cheiro, o perfume de Cristo. É interessante que tem um pastor que a gente gosta de assistir e ouvir, que ele chama a igreja perfume de Cristo. Porque realmente nós temos que exalar o perfume de Cristo. Ou seja, quando nós olharmos para nós, como se fosse um espelho, nós temos que refletir quem? Cristo. Se eu olhar para um espelho, eu tenho que refletir a imagem de... Então as pessoas que nos veem, que convivem conosco, onde nós moramos, na nossa rua, no nosso povoado, quando elas olharem para nós, elas têm que ver Cristo. Como? Mas como? É a aparência? Não, então. São as atitudes, como eu vivo, o que eu falo, a maneira que eu me comporto naquela sociedade. Eu estou imitando a Jesus, a maneira de eu falar, o meu linguajar, é a maneira de eu me vestir. A palavra diz que a gente se vista com ordem ou com decência. Vocês acham que um homem vestido com aquela calcinha que parece um traque, É, quando se dá um peido agora. vocês acham que aqueles homens estão representando Jesus? Não. Irmãos, o que mais a gente vê na igreja é pastor subindo no púlpito daquele jeito. Que só é traque, apertadinho. Calcinha apertada. Um pouquinho, né? É, aquelas calcinhas. Você tá amarrando agora. Pra mulher já é feio, imagine pra homem. Eu assisti, foi ontem que eu cantou, uma senhora. Fazendo um culto, como era no igreja. Aí chegou uma que ela liderava de oração. Aí teve uma palavra para ela ir pregar lá no final e falar. Mas ela, na hora que era a vez dela, que ela estava com aquele vestido tão apertadinho, mostrando todas A silhueta do povo. Aí a irmã olhou para ela e disse, desce do primeiro grau, volte. Quando você fizer funeral, vestir uma roupa digna, que isso aí não é roupa de você subir aqui, para falar da palavra Tem de que falar Deus. isso mesmo, tá certo. Aí ela baixou a cabeça e voltou. Aí sentou. Aí na saída a irmã disse, eu vou para outra igreja, mas aqui não volto mais. Então assim, essa pastora, o erro dela foi chamar a atenção em público, né? Mas a gente também não sabe se ela já não tinha chamado a atenção outras vezes no privado, não é isso? Então assim, a gente não pode julgar também. Mas, geralmente quando acontecer isso, o que é que a gente deve fazer? Chamar em particular, ô irmã Adriana, veja como é que a senhora está se vestindo, porque aquela roupa que a senhora está usando para vir para a igreja não é decente. Não é decente nem para vir para a igreja, nem para canto nenhum. Então assim, preste atenção nas suas vestes, né? Ore a Deus, peça discernimento do Senhor e quando for vestir uma roupa, olhe no espelho para ver se ela está adequada para você vir, sair de casa. Estava pensando uma sabinhazinha assim. Então assim, irmãos, eu acho muito feio, eu acho horrível aquelas calças, homem vestido naquelas calças. Então, tem coisas que nós devemos, como cristãos, nós somos cidadãos dos céus. Então, o que é que o Pai Nosso diz?
a oração que Jesus explicou, nos ensinou. Nos ensinou. Não é para que a gente repita não, viu gente? É para que a gente viva da maneira como a gente ora. Ou seja, venha a nós o teu. Se nós estamos no reino do Senhor, será que nós estamos agindo como súditos dele? Será que o que nós falamos, como nós falamos, as palavras que saem da nossa boca, será que está sendo perfume agradável ao Senhor? Ou será que está fedendo as suas narinas? Hein, irmãos? Nós devemos prestar atenção quando a gente fala. Epa, aqui tem um irmão que ele fala, né, que nem percebe, né? Sai assim que ele nem percebe. Aí, E se eu falasse com essa de mim, eu falar no meio de vocês? se pegou. Mas tem outro irmão também que fala. E ele jura que não fala. Não vê nada. E ele jura que não fala. Mas assim, é isso que nós devemos prestar atenção. Antes de a gente falar, a gente parar pra... Mas quando o cara vai falar, não pensa não. É automático. É automático. Já foi. Então a gente tem que orar para que Deus Tire isso. tire isso da gente. Não, tem muita coisa que às vezes eu fico olhando assim. Eu digo, Jesus, como o Senhor me transformou, viu? Às vezes eu estou em oração, orando no meu cantinho, conversando com Deus. Eu digo, Senhor, como o Senhor me transformou, como eu estou diferente daquilo que eu era 15 anos atrás. Então assim, mas por quê? Porque eu orei e eu continuo orando, viu, irmão? Porque tem coisas em mim que eu sei que não agrada ao Senhor, que eu preciso mudar. E eu continuo orando para que o Espírito Santo me ajude a corrigir essas coisas, a tirar. Eu oro para que o Senhor tire aquilo que não te agrada. Até aquilo que eu não consigo ver, me mostra, para eu me arrepender, renunciar. Então a gente tem que orar, irmão Zé Luiz, irmão Adão, irmã Maria, irmã Adriana, para que Deus nos transforme. Né? Porque a gente tem que ser perfume agradável ao Senhor. A gente tem que ser a testemunha de Cristo. Ou seja, quem não sabe ler, nós temos que ser a Bíblia daquelas pessoas. Quem não tem acesso à palavra. Quando aquelas pessoas nos vê, aí tem que dizer assim, essa irmã aí é crente, esse irmão aí é crente. No dia que eu aceitar Jesus, eu quero ser desse jeito. Então a gente tem que, se a gente não está dessa forma, nós temos que buscar, nos esforçarmos para sermos desse jeito. Realmente, viu? A irmã Adriana mudou. É outra pessoa. Quer dizer, eu hoje escuto isso de pessoas que lá atrás me conheciam. Você está reconhecido, é outra pessoa. E graças a Deus. Porque, já pensou se eu continuasse aquela mesma pessoa? Nunca ia entrar no céu. Tenho certeza disso. Então assim, para Paulo, Cristo é o vitorioso. Nós, seus seguidores. Cristo não venceu lá na cruz? Nós somos os seus seguidores. Somos como os cativos, conquistados por seu amor, marchando com ele, exalando o aroma do conhecimento dele em toda parte. Mas esse aroma tem efeitos diferentes para as pessoas. Ou seja, tem pessoas que o aroma vai ser bom. E tem pessoas que o aroma de Cristo é ruim. Por quê? Porque para aqueles que creem em Cristo, é um aroma de bênção, de salvação. É um aroma bom. Mas para aqueles que não creem, é um aroma de juízo, de perdição. Ou seja, o juízo vai vir sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo. Então nós temos que exalar o bom perfume. Mas esse cheiro de Cristo pode ser bom para uns e pode ser ruim para outros. Bom para aqueles que creem e ruins para aquele que não crê. A mesma mensagem do Evangelho salva quem crê e revela o juízo sobre quem rejeita. Lê aí, irmão Adão. O 15, foi o 15, não foi o 14, não foi que eu li? Lê aí o 15. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo ofereceu a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se Perdendo. Então, a mensagem do Evangelho salva. Esse cheiro é o quê? É a mensagem do Evangelho. Ela salva aquele que crê e é juízo sobre quem rejeita o Senhor. Na antiga cultura, né? Principalmente na greco-romana, o cheiro tinha um
Simbolismo forte associado à vitória, a sacrifício e presença divina. Lembra que quando a gente lê sobre o templo, o tabernáculo, lembra que tinha os incensários, e aqueles incensários eles tinham que estar perfumando o ambiente 24 horas por dia. Então ele não podia deixar de exalar o perfume daquela essência. E era um perfume exclusivo, feito da maneira como Deus tinha ordenado a Moisés. Então esse evangelho que é pregado, tanto pode ser para o bem daqueles que creem, como para o juízo daqueles que não creem, que rejeitam a mensagem. Paulo aproveitava esse símbolo para falar do impacto do evangelho. Olha que ele fala do impacto que o evangelho causa, tanto para quem crê, que é vitória, que é glória, que é glorioso, que é honra, quanto para aqueles que não creem. Para aqueles que rejeitam o evangelho vai ser o quê? Vai ser vergonha, vai ser desonra, vai ser juízo eterno. Então assim, o evangelho, ele tanto pode ser esse perfume de Cristo que se espalha pelo mundo, tanto pode ser bom para uns como ruins para outros. Vocês estão entendendo até agora? Entendeu? Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Ele pergunta. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Aqui ele aproveita para dar uma pincelada nos maus profetas. Ele diz o quê? Nós não somos como alguns que se aproveitam para ganhar dinheiro com o evangelho. Ele está fazendo uma crítica àqueles que são os falsos mestres. E quantos falsos mestres nós não temos hoje, né? Que negocia com o evangelho, que comercializa o evangelho por interesse pessoal. Então Paulo estava deixando bem claro que ele não era uma dessas pessoas. Ele fazia aquilo, ele pregava a verdadeira, ele e seus companheiros. Ele pregava o evangelho com toda sinceridade, com todo amor, a ponto de dar vida por aquilo que ele pregava. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença deles como mensageiros de Cristo. Então, nós somos mensageiros de Cristo. Irmãos, quando a gente diz, venha a nós o teu reino, a gente está dizendo, Senhor, nós somos teus súditos e estamos no teu... Explica para eles o que é súditos, eles não sabem. Súdito, vocês sabem o que é súdito? Sabe não? Súditos são todos aqueles que moram no reino. Todos que moram no reino. Não, todos que moram, por exemplo, na Inglaterra tem um rei agora, né? A rainha morreu, o rei, agora é o filho, né? Todos os ingleses são súditos daquele rei. Antigamente era como se fosse um servo daquele rei. Ou seja, todo mundo trabalhava para aquele rei. Todo mundo era como se fosse, mesmo sendo livre, mas era como se fosse escravo daquele rei. Por isso que nós somos súditos do nosso Deus. Mas ainda hoje na Inglaterra, eles estão debaixo do desejo do rei. Se o rei disser, sai da sua casa e vai morar lá, ali, lá, vai me servir, vai fazer isso, ele vai sem pensar duas vezes. É uma honra para ele. Entenderam o que é súdito agora? Súdito é aqueles que estão dentro daquele território que está sob o comando daquele rei. Ou seja, nós somos súditos de Deus porque nós estamos no reino dele. Irmãos, o reino de Deus, a gente tem que entender que o reino de Deus não começa quando a gente morre. Ele começa quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aí a gente passa a ser súdito do rei. A gente passa a ser súdito daquele reino. O reino já está entre nós. O reino não vai chegar, o reino já está. Aonde é que está essa passagem, pastor? O quê? Que Jesus diz assim, o meu reino já está... João. Em João, né? É. Que ele diz, O meu reino chegou até vós. entre vós. Jesus falando. Então assim, a partir do momento que
Jesus veio, morreu e ressuscitou, o reino dele já está aqui. E quem é o súdito desse reino? Aqueles que o aceitam como Senhor. Ele passa a ser o nosso Senhor. E o súdito tem direito de fazer alguma coisa? Não. Como o pastor frisou ali, se o rei Charles disser assim, vamos dizer que o irmão Zé Luiz mora na Inglaterra e tem uma casa muito bonita. Aí o rei Charles diz assim, olha, seu Zé Luiz, hoje o senhor vai sair da sua casa, o senhor se vire, que hoje, esse final de semana eu vou passar na sua casa. Eu quero a casa desocupada. Ele que se vire. Não, mas, Manda é o rei. mas as pessoas lá iam se sentir muito honradas. O rei utilizando a sua casa. Não, e é dessa forma, não é só as pessoas lá não, é dessa forma que nós devemos nos sentir. Já pensou Jesus dizer, como disse com Zaqueu, 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 que hoje eu vou posar na tua casa, hoje eu vou jantar contigo, hoje eu vou dormir na tua casa. Olha só. Quando faz isso, pode. Onde é que está escrito isso, Moradão? Onde é que está escrito isso? Sim. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Então hoje me convém posar na tua casa. Quer dizer, que privilégio, né? Já pensou? Deus, irmãos, e literalmente Deus está em nós. Se verdadeiramente nós o aceitamos como Senhor, Ele diz assim, olha, eu vou fazer morada em vocês. É por isso que nós não devemos, agora eu vou falar disso, nós não devemos sujar o nosso corpo com coisas, com bagulho, é isso. Nós não devemos, já pensou o Espírito Santo dentro de nós? Oi, irmão Zé Luiz. Oi, irmão Zé Luiz. Agora imagine assim, para ver se o senhor consegue imaginar e o senhor dizer assim, não vou fazer isso com o Espírito Santo mais não. O Espírito Santo está dentro do senhor. Aí o senhor pega assim, ó. Você não acha que o Espírito Santo está gostando? Ele está sufocando com fumaça. Então assim, gente, a gente tem que entender o seguinte, a gente acaba com o que a gente come, com o que a gente bebe, com as nossas práticas, nós acabamos sujando a casa, a morada do Espírito Santo. Imagine, o Espírito Santo quando ouve sair da nossa boca palavrão. Então, irmãos, se a gente levar isso a sério, parar e pensar assim, como naquele dia eu disse assim, olha Senhor, o Senhor disse assim, olha Senhor, eu quero parar de fumar. E eu só estou fumando, Pai, porque o Senhor não me é necessário, não me é suficiente. Eu preciso desse cigarro para preencher o que o Senhor ainda não está preenchendo. Então fala de novo. Fala de novo. Não fica assim falar, né? Exatamente. Então fala, irmão Zé Luiz. Vai a mulher manda comprar um bar. Irmão Zé Luiz, porque Deus opera, irmão. Eu sei, irmão. Ô irmão Adão, o senhor lembra daquele Robert Tom? Como ele era cachaceiro, pinguceiro? Era o Maria, né? Isso, que ele ficou bom assim. Milagrosamente, Jesus curou, tirou. Marinheiro, Marinha. Então Deus opera, gente. Então a gente tem que fazer. Na verdade, Marinha. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não vai estar se enganchando com essas coisas. A gente pode tropeçar? Podemos sim. Não, Mas a gente não vai. não podemos, mas tropeça. Tropeçamos, a gente tropeça. Mas a gente não pode fazer disso uma prática. Fazer das coisas erradas uma prática, de maneira nenhuma. A gente não pode se conformar. Ô, irmã Adriana, eu não me conformo de ser do jeito que eu sou. Eu todos os dias, ó, Senhor, me dá domínio próprio. Eu tenho que controlar as minhas emoções, eu tenho que controlar os meus pensamentos, eu tenho que controlar a minha língua. Então a gente tem que orar para que Deus nos transforme. Mas vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse capítulo de hoje? Então me diga aí, irmão Zé Luiz, o que foi que mais lhe chamou a atenção? Sim, explica aí. Fica ruim? Lê um versículo, amor, aí. Qualquer um versículo do texto do capítulo que você leu. Eu vou ler o mais fácil que tem para ele explicar. Sabe? Irmão Luiz, o senhor é tão inteligente que o senhor nem sabe. Porque
somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que espalha. Não, vou ler isso aqui, ó. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. É o que acredita em Deus. Então me explique isso aqui. É o que acredita em Deus. Só que não acredita que fede pra ele. Não, isso não vai responder. Sim, mas o que fede vai acontecer o que com ele? Vai morrer no céu. O que fede? Não. Não, O que fede vai acontecer o Fede, que? Vai pro inferno. E o que? o vai correr com Deus. Não, tá aí. Mas, bom, tá vendo aí? Esse é o irmão Luiz que vai estar pregando domingo. O senhor não está explicando? Ó. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Ele está falando aqui de quê, irmã Adriana? Nós não somos como muitos que fazem que fazem Da pregação do evangelho um negócio. um negócio. Ele está falando aqui de quê? Irmão Adão, enquanto a irmã Adriana pensa, o que é fazer do evangelho um negócio? Falar pra ele pra dar dinheiro. Muito bem, irmão Luiz. Vender coisa nas igrejas. Muito bem, irmão Adão. Muito bem. Vender que nem aquela daquele negão. Ali vende colher de pedreiro dizendo que tá não sei o que, vende tijolo, Isso. aquele tijolinho. Isso é fazer negócio, isso é fazer negócio, irmão Adriana, com a palavra de Deus. Valdomiro. Com a mensagem de Deus. Isso é fazer negócio. Isso é você dizer assim, olha, me dê uma oferta aí, faça um pix aí que eu vou fazer uma oração poderosa. Isso é fazer negócio com a palavra de Deus. Entendeu, irmã Adriana? Aí ele diz assim, nós não somos como esses, que negocia com a mensagem de Deus. Excelente. Por exemplo, se eu dissesse, irmão Luiz, dê um mês de trabalho na construção que eu vou orar para sua esposa morrer. Dá 2 meses, não? Dá 2 meses. Olha. Então o senhor já estava correndo para ficar mesmo. Não pra cá. Entendeu? Vai trabalhar. Ele não... Aí eu dizia, não, também não. Não, ele disse assim, ó. Se eu dissesse assim, me dê um mês de trabalho lá na igreja, eu vou orar para sua mulher morrer. Pode eu morrer. Então, gente, vocês entenderam o que o Espírito Santo nos ensinou hoje Que é da gente, né? e o que ele quer, que a gente seja um perfume agradável, Agradável, não é? que a gente exale o perfume de Cristo, porque Cristo é agradável. Então, onde nós chegarmos, que nós venhamos encharcar aquele lugar da presença do Senhor. O cara de borracha só faz aquele nome. Enxofre. Isso. Agora, irmãos, eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto de hoje. Me diz uma coisa, quem aqui de vocês sabe as 4 operações? Muito bem. O irmão Adão sabe. As 4 operações da matemática. A irmã Maria sabe? Sei um pouco. Sabe pouco. Eu não estou dizendo que vocês tenham aprendido, mas que vocês citem as 4 operações. Vocês sabem citar quais são as 4 operações? Eu não sei nem da Subtrair. Peraí. Diminuir, subtrair, dividir e somar. Não, aí não deu 4. Multiplicar. Multiplicar. O senhor fez subtrair e diminuir a mesma coisa. É uma coisa só. Entendeu? Subtrair, né? É. Uma coisa só. É uma coisa só. Subtrair, Subtrair, multiplicar, multiplicar, somar somar, e multiplicar. dividir. Homem. Agora, Vai falar assim, eu trabalho naquele negócio. agora vocês sabem quais são as letras do alfabeto, das vogais? Quais são as vogais do alfabeto? Aí eu... Aí é idiota, né? Tá vendo o que eu disse pra você? Não, porque eu fiz essa pergunta lá com os adolescentes e as crianças, assim. E por incrível que pareça, eles não sabem. O pastor, o ensino tá miserável. O ensino do Brasil não vale nada. Nessa do Brasil, Mas sabe o que é que eles querem? O governo quer? Querem assim, porque os ricos é particular. E os pobres é ensino assim. Aí passa tudinho. Aí quando vai fazer um concurso público, aí os ricos, como é particular, tem os ensino certo, vai e passa na prova. E o pobre vai para onde? É aprovado direto no concurso. Sabe quanto Diz que não? tem 45 mil médicos aqui no Brasil que está sendo feito. Ele não sabe por aqui. Eu tenho nem mundo de subir se formando para médica quem era pirata. Nem mundo. É mulher, é homem, tudo. O quê? O que eu disse? Eu tenho nem mundo de tempo.
nada. Eu fiquei abismada quando eu perguntei. Foi sexta, não foi? Foi sexta. Se eles sabiam, porque eu estava falando de um assunto, e eu disse que Jesus, o negócio de Jesus é dividir. Dividir, multiplicar, somar, nunca diminuir. Aliás, diminuir também o pecado, né? Mas um assunto que eu estava dando para eles era dividir, que eu estava falando da gente amar o próximo, perdoar, fazer coisas que agradem a Deus. Aí eu digo, vocês sabem qual é as 4 operações da matemática, não sabem? Aí balançaram com a cabeça. Isso não aparece no vídeo porque a menina estava pegando ele, não estava pegando ele. Mas eles balançaram com a cabeça. Eu digo, vocês não sabem não o que é dividir? Aí eles fizeram... Ninguém sabe, mas então no oitavo e no nono ano não sabe. Então assim, as crianças, os adolescentes já estão deixando de estudar, mas eles não sabem o que é dividir. Se perguntar para uma criança qual é o nome do país em que ela mora, ela não sabe. Qual é o nome do país que o senhor mora, irmão Zé Luiz? Agora, essa é mais difícil. Irmão Adão, qual é o continente que o senhor habita? Hã? Não, é o continente. Não é a região, não. E a região também o senhor errou, não é norte, não. Mas ele não tá, você não está perguntando. A região é nordeste. Agora, algum filho que ela está falando também. Sabe não? É sua? Não. É sua, é sul. É América. Nós somos América do Sul. Nós somos América do Sul. Existe 4 Américas, né? Ou é 3? São 5 continentes, né? São 5 continentes. Mas 4 América, Ásia, África, Oceania. Oceania e Europa. Tem uns que classificam como a Antártida como um continente, né? Mas não é porque não existe vida. Pessoas vivendo na Antártida, né? Irmão, foi feita uma pergunta lá que eles também não souberam. A raiz quadrada de um número é ele vezes ele mesmo. A raiz quadrada de um número é ele. Raiz quadrada de 2 é 4, né? Exatamente, irmão Adão. O número vezes. A raiz quadrada de 4 foi quanto? 8. A raiz quadrada de 8. 16. A raiz quadrada de 16. 32. A raiz quadrada de 32. 64. Tá bom, tá vendo? A raiz quadrada de 8. 8 Aliás, 8 vezes 8. A raiz quadrada de 8 é 64, irmão Adão. 64, não é mais. É 8 vezes 8. Né? Raiz quadrada é 4 vezes 8, né? 8 vezes Não, a raiz quadrada de 2 não é 4? Não é 2 vezes 2? 4. A raiz quadrada é 4 de 4 é 4 vezes 4. É 12. É 12. A raiz quadrada de 12 É 4 vezes 12, é 144, né? É. 144. A raiz quadrada de 144. Aí, Ai, não, ora aí que eu quero ir embora. olha aí. Pai, muito obrigado pelo que aprendemos na tua palavra, estudando a carta segundo Coríntios, capítulo 2. Ajuda-nos, Senhor, a ser teu perfume onde chegarmos em qualquer lugar.